Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Fernando Nakagawa e esse é o Carteira Inteligente, programa semanal da CNN sobre investimentos e finanças pessoais. O novo coronavírus virou a economia de cabeça para baixo. Muita gente perdeu dinheiro ou até o emprego. As empresas estão sofrendo também. Algumas ações caíram mais de 70% e títulos de renda fixa perderam o valor. E agora, a preocupação de quem tem dinheiro é como protegê-lo. No meio dessa confusão, algumas pessoas voltaram a falar sobre os imóveis como uma maneira de investir em algo literalmente sólido. Para falar sobre esse mercado que vira e mexe, ganha protagonismo, eu recebo aqui no estúdio Alberto Aizental, que é coordenador do curso de negócios imobiliários da Fundação Getúlio Vargas. Eu começo o programa, professor, perguntando qual tem sido o impacto da pandemia no mercado de imóveis. Você pode separar o mercado em dois, aquele de locação e o de venda. E o venda você também pode pensar em termos de imóveis novos, desenvolvimento imobiliário, novos negócios, como imóveis antigos, imóveis usados. Então, na questão de locação, o que a gente tem de imediato, o primeiro impacto é na questão de caixa, ou perda de caixa de todos os agentes, quer sejam empresas, quer sejam pessoas físicas. Então, o primeiro impacto agora em abril é a negociação dos aluguéis entre as partes, entre quem é o inquilino e o proprietário. E na questão de imóveis usados, existe uma queda na medida que tem todo um processo de visitação e com o isolamento social, a parte de visita, de você conhecer o imóvel, cai bastante. E na questão dos imóveis novos, também existe a questão de você ir no stand, visitar. A maior parte das vendas, ela é realizada através da visita ao stand, porque você compra na planta. Então, a medida, o ponto principal agora é o isolamento social fez com que diminuísse a circulação entre as pessoas e esse processo de visita aos imóveis. A questão econômica vem ou virá logo em seguida. Professor, nos últimos meses de 2019, o mercado imobiliário estava embicando para cima, né, com uma reação, até o setor da construção civil voltou a crescer depois de muito tempo. Como é que a pandemia chegou nesse mercado? As imobiliárias estavam animadas, as construtoras estavam animadas, com muitos lançamentos. Qual foi o momento do mercado em que a pandemia chegou? Olha, a gente faz um retrospecto. O fundo do poço do mercado imobiliário foi em 2016. E aí em 2017 ele se recuperou um pouco, em 2018 também um pouco, quer dizer, mais ou menos, você pode fazer um paralelo com o PIB. A gente teve um crescimento de PIB muito fraco, apesar de ter um crescimento. Em 2019, 1,2%, em 2018, em 2017, sempre pouco acima de 1%. E o mercado imobiliário de 16 para cá, ele veio crescendo lentamente. A maior mudança, a gente sentiu um crescimento a partir do segundo semestre do ano passado, principalmente depois da aprovação da aposentadoria, da questão de aposentadorias, que era um divisor de águas. Aí o ano pegou momentum. Então, a gente percebeu que a partir de julho, agosto do ano passado, começou a crescer o ritmo do mercado imobiliário. E como é que está hoje o mercado, professor? Tem muito imóvel estocado ali com as imobiliárias, com as construtoras à venda? Tem muito imóvel para alugar, vago? E qual que é a temperatura hoje do mercado? Olha, os dados que a gente tem, eles foram coletados e são disponibilizados, são dados até fevereiro. Então, só para te dar uma visão geral, por exemplo, lá em 2016, que eu tinha comentado com você que tinha sido o pior momento, na região metropolitana de São Paulo, o estoque a gente mede em meses. Então, eu tinha de produto estocado 18 meses de produto. A gente chama de VSO, que é velocidade sobre oferta, que é um percentual, mas você pode transformar isso em meses. Então, em termos de meses, você tinha, dada aquela velocidade, dada aquela venda, aquele ritmo de venda, 18 meses de produto. E a gente, no final do ano, tinha 7 meses, 7, 8 meses de produto. Então, você percebe que de 2016 para cá, houve uma melhora muito grande. Para te dar mais um dado, se você pensa, se você vê 2019 versus 2018,
aquilo que foi lançado e aquilo que foi vendido, porque vale a pena fechar o ano, não entrar em janeiro, fevereiro, os números cresceram 40%. Então, na região metropolitana de São Paulo, se vendeu 40% a mais em 19 do que em 18 e se lançou quase 50% a mais do que em 18. Então, você percebe que o mercado estava tomando velocidade e tomando momentum. Agora, tudo isso mudou, né, professor? Com a pandemia, as coisas estão de ponta cabeça. Muita gente volta a pensar nos imóveis como sendo uma opção, até para investir. Qual que é a percepção do senhor? Assim, quem está interessado hoje, quem tem dinheiro e quem tem confiança para comprar um imóvel, esse é um momento adequado para essa opção, para essa compra? Olha, para o bem e para o mal, o mercado imobiliário, principalmente na questão de novos imóveis, que é vou procurar um terreno, comprar um terreno, fazer toda a documentação, fazer o lançamento, construir. Para o bem e para o mal, você tem um ciclo longo de 5 a 6 anos. Então, quando você, num ciclo tão longo, você tem um percalço de 2 ou 3 meses, de certa forma você consegue absorver esse percalço. Então, não é a questão pontual agora desses 30, 60 ou 90 dias. A principal preocupação é o que vai acontecer com a economia daqui para frente, ou quão rápido ou lentamente vai levar a economia para voltar a um estágio no qual a gente se encontrava no começo do ano. Então, olhando no curto prazo, o mercado é vendedor, o mercado não é comprador, até porque esse é um mercado não só de longo prazo, no sentido de ciclo de desenvolvimento de produto, que nem eu mencionei, 5, 6 anos, mas principalmente do ponto de vista do comprador. Não tem nenhuma aquisição que se compara com o imóvel no que tange a comprometimento de renda familiar, porque você compromete 20%, 25% da sua renda familiar e num prazo enorme, 25 anos, eventualmente 30 anos. Nada se compara. O automóvel vai consumir da tua renda familiar menos de 5% e menos de 5 anos de envolvimento. Então, o principal ponto, e é o ponto do ponto de vista do cliente, é desse envolvimento e de tomada de decisão, desse comprometimento de renda, de tanta renda por tanto tempo. Então, quando o senhor diz que o mercado hoje é vendedor, isso quer dizer que tem mais gente interessada em vender do que comprar. Normalmente, numa feira com tomates, isso faz o preço cair. O preço dos imóveis vai cair, professor, diante desse cenário? Olha, o mercado imobiliário tem as suas peculiaridades. Então, ele é um produto que a gente fala shelf life, quer dizer, ele não vence tão rápido que nem 1 litro de leite, que você pode perder se você não vende em 24 horas, por exemplo. Então, ele é um produto que você pode carregar, até porque se você carrega esse produto, o custo não é tão alto. Eventualmente, quando ele está pronto, ele vai te custar IPTU e condomínio. Então, ele é muito difícil de desenvolver. Ele é capital intensive, você precisa de muito capital para desenvolver. Então, não é um produto que você, em 30, 60 dias, vende muito barato para fazer caixa. Então, nesse sentido, dificilmente você vai ver grandes volatilidades, quer seja para cima ou para baixo, do preço dos imóveis. Agora, em termos de oportunidade, eu tinha mencionado antes que, do ponto de vista do cliente, ele tem que pensar muito bem no comprometimento. Mas vamos isolar esse cliente e pensar naquele cliente que tem condições, que não está sofrendo, apesar do isolamento, apesar da pandemia. Vamos pensar num cliente que tem uma renda constante e garantida. Então, ele pode se comprometer, não tem problema com isso. Sim, oportunidades aparecerão. Esse é o ponto. Talvez a construtora incorporadora segura 30, 60, 90 dias, ela aguenta, ela não precisa baixar o valor, mas pode ser que você encontre uma revenda ou uma pessoa física que precisa se capitalizar ou uma outra pessoa jurídica que tem imóvel e precisa se capitalizar porque ela tem um problema de fluxo de caixa. Então, desse ponto, assim, na questão pontual, sim, é bem provável que bons negócios apareçam. Então, diante dessa percepção do senhor, é possível que essas boas oportunidades estejam
principalmente nesse mercado de revenda, ou seja, de imóveis usados e não nos novos, já que as empresas teriam um pouco mais de fôlego para aguentar essas semanas, esses meses talvez de turbulência. Pode ser eventualmente uma revenda de um novo. Alguém que assumiu um compromisso agora, no curto prazo, teoricamente já começou a pagar, não começou a obra, ou começou a obra, ele não recebeu as chaves, então o compromisso dele não é com o banco, o compromisso dele é com a construtora incorporadora. Ele pode se ver num momento de dificuldade, com problema de caixa na pessoa física ou na pessoa jurídica, e precisa vender esse imóvel para fazer caixa. Aí pode sim aparecer uma boa oportunidade. Essa revenda, rapidamente, professor, essa revenda de empresa por empresa é direto com a construtora ou com a incorporadora? Quando eu menciono, é o cliente final. O cliente final fez a aquisição de um imóvel, ainda não usufrui do bem. Esse bem ainda não passou para o banco, ainda não está financiado, ele está comprado junto à incorporadora, ainda não recebeu as chaves. E ele pode ter um problema na pessoa física, um problema de caixa pessoal, ou a empresa dele. Ele pode ter comprado em nome da empresa, em nome da pessoa dele, esse imóvel, e aí ele se desfaz, ele pode tentar vender rápido para reaver esse capital, esse investimento que ele teve ou que ele investiu para ajudar nas finanças próprias. É um negócio entre pessoas físicas mesmo, né? Tá. Muito bem. Professor, eu vou chamar agora para a nossa conversa a Flávia Mussalem, que é gerente do Quinto Andar, uma plataforma digital de compra e aluguel de imóveis, e que ficou muito famosa na internet recentemente. Flávia, tudo bem? Obrigado por conversar com a gente aqui no Carteira Inteligente. Eu queria conversar contigo, entender um pouquinho como é que vocês estão percebendo a pandemia e como isso tem afetado os negócios no mercado imobiliário onde vocês estão. Olá, Fernando. Certamente nós vimos uma diminuição da demanda nesse período após a pandemia, mas estamos fechando contratos ainda, os negócios não pararam. Então, as pessoas que precisam mudar por algum motivo, seja mudança de cidade, pode ser uma mudança mais perto do trabalho ou a chegada de um filho, elas ainda estão se mudando e o volume até nos surpreendeu positivamente, está um pouco acima do que a gente esperava com essa pandemia. E é possível dizer quais segmentos sofrem mais ou sofrem menos? Por exemplo, apartamentos grandes, pequenos ou distribuição geográfica, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, enfim, é possível ter algum recorte desse comportamento? Naturalmente, os imóveis que já eram menos líquidos antes da pandemia, eles se tornam ainda menos atrativos agora. Mas isso depende muito do contexto. Então, não só os imóveis que são mais caros ou que são maiores tem menos demanda, mas às vezes depende bastante da necessidade do inquilino naquele momento. Então, por exemplo, às vezes imóveis com mobília, imóveis dependendo da região, número de quartos, então varia bastante essa redução da demanda, das características do imóvel. Uma coisa curiosa é que um fator que ganhou relevância nesse momento são os imóveis que têm vídeo no anúncio. Então, no Quinto Andar, a gente vê agora que os imóveis com vídeo têm maior demanda agora nesse momento que as pessoas não estão saindo de casa para fazer as visitas, porque você consegue ver muito mais em detalhe. Então, um acabamento, nível de conservação, etc. E isso facilita muito nesse momento da pandemia. Então, esses imóveis eles estão mais líquidos agora. Falando nisso, Flávia, como é que tem sido feito esse trabalho de visita? É possível visitar mesmo em tempos de quarentena? A gente adaptou toda a nossa operação para esse cenário. Então, mudamos bastante o nosso processo. Não estamos fazendo as visitas presenciais agora, mas a gente viabilizou um processo de atendimento remoto para os nossos corretores atenderem os nossos clientes. Então, eles conhecem os imóveis, conseguem oferecer todas as informações de garagem, se entra sol, qual o horário que bate sol, conseguem fazer a intermediação com o proprietário para tirar alguma dúvida específica daquele imóvel e fazer com que o cliente se sinta bastante seguro e consiga fechar o contrato nesse momento. Então, foi uma operação corrida que a gente fez para conseguir viabilizar isso nesse momento. A plataformas, Flávia, como o Quinto Andar e outros concorrentes agora também adotando esse tipo de estratégia, tem como um diferencial que é a garantia para o proprietário de que ele vai receber o aluguel mesmo numa situação de inadimplência. Como é que tem se comportado a inadimplência nessas primeiras semanas da pandemia? Vocês têm sentido algum aumento da inadimplência?
Isso, na nossa plataforma, o proprietário ele vai ficar tranquilo em outras, enfim, nesse momento ele vai receber o seu aluguel em dia, independente do pagamento do inquilino. A gente ainda não sentiu um impacto grande de inadimplência, esse foi o primeiro mês que tivemos um pagamento do boleto, e ainda não foi um impacto grande, mas a gente acredita que, de certa forma, isso pode mudar daqui para frente. E uma coisa que estamos fazendo para tentar ajudar os inquilinos nessa fase é facilitar muito a negociação entre o proprietário e o inquilino do imóvel nesse momento. Porque se, de um lado, a gente tem um inquilino que pode ter mais dificuldade de pagar o aluguel nesse momento, do outro lado, a gente tem o proprietário que muitas vezes depende dessa renda para também arcar com as suas despesas, e a gente precisa chegar num acordo, no melhor acordo para as duas partes, para que os dois consigam passar por essa crise e saiam dela com tranquilidade, sem estar com nenhum problema. Então, mesmo a gente garantindo o aluguel para o proprietário do imóvel, se o inquilino sair do imóvel é ruim, porque a demora que ele vai ter para alugar esse imóvel de novo provavelmente vai ser maior do que nos tempos antes da pandemia. Então, a gente quer muito que os inquilinos consigam morar nos imóveis, arcar com suas despesas, e para isso a gente facilita essa negociação, e estamos estudando também outras alternativas para pagamento. Então, por exemplo, em abril a gente fez uma parceria para pagamento no cartão de crédito parcelado, e a gente segue pensando em que outras formas a gente pode ajudar nessa fase. Bacana. Flávia, só para a gente terminar a nossa conversa, eu sou de um tempo, sou mais velho que você, sou de um tempo em que diziam que o imóvel tinha ali o seu valor e que 1% do valor do imóvel era uma média razoável para o aluguel. Essa máxima já não vale mais há muito tempo, né? Hoje, na verdade, a gente pensa em linhas gerais em 0,5%, é o número que a gente tem na cabeça. E ele serve como uma base, mas depende muito do nível de conservação, da localização, então ele é uma proxy. De qualquer forma, nessa fase, o que a gente espera que aconteça é que a negociação ela aconteça mais entre inquilinos e proprietário, por causa de uma demanda menor, para que eles cheguem num acordo melhor. Então, talvez esse valor, ele reduza um pouquinho. Muito bem, Flávia, muitíssimo obrigado pela conversa aqui com Carteira Inteligente. Um abraço. A Flávia contou ali sobre o esforço de negociação. Essa é uma palavra, um termo importante num momento como esse, né? Tanto para quem quer comprar e vender, como para quem quer alugar. Até onde a gente pode ir numa negociação no mercado de imóveis? Tanto de um lado de quem detém o bem, né? Ou quem quer alugar, até onde a gente vai? Quanto a gente pode ir para frente ou ir para trás nessa negociação? Fernando, essa pergunta é fantástica, que é o que todo mundo vai passar daqui para frente. Você tem de novo falando, você tem a questão de locação e a questão de compra. Vamos falar um pouco mais de locação. Na questão da locação, todo mundo vai enfrentar daqui para frente um período turbulento na economia, quer seja o inquilino, quer seja o proprietário. O ideal, de forma geral, o ideal é que as partes conversem entre si, porque cada caso é um caso. Você tem inquilino que está bem, você tem inquilino que tem problema e vice-versa. Você tem proprietário bem e proprietário com problema. Então, número 1, ou regra 0, o ideal é que o governo não se intrometa na relação inquilino-proprietário. Esse, para mim, é o ponto principal. Deixar cada parte conseguir chegar no melhor acordo possível. O inquilino não quer, eventualmente, sofrer uma ação de despejo, mesmo que essa ação de despejo hoje leve mais tempo do que o normal. Normalmente levaria entre 3 e 6 meses. Hoje a gente pode imaginar além de 9 meses, porque o judiciário vai estar cheio, etc. e tal. Então, não é interessante o inquilino não pagar nada, sofrer uma ação de despejo e correr o risco de, a partir de 9 meses, ter que procurar outro imóvel. Também não é interessante para o proprietário não receber nenhuma renda, porque se ele entrar com uma ação de despejo agora, o inquilino vai parar de pagar e tentar reaver parte disso lá na frente. O ideal é cada um pagar um pouco, cada um receber um pouco, conseguir adequar, principalmente nesses primeiros 2, 3 meses, que é o momento mais crítico, economicamente falando, tirando outros aspectos, e conseguir levar essa diferença de quem paga e de quem recebe lá para frente.
Eventualmente, o proprietário pode abonar aquilo que ele não recebe, mas isso faz parte da negociação, assim como eles podem chegar num acordo que aquilo que não foi pago será pago lá na frente, em 2021, em outras prestações adicionais ao ordinário. Então, conversa entre as partes é o melhor caminho. Mesmo quando essa relação for direto com uma imobiliária, as imobiliárias também estão abertas a esse tipo de negociação agora no aluguel? As imobiliárias elas vão ter um trabalho extra e excepcional daqui para frente, porque a inadimplência, vamos supor que uma inadimplência pode ser de 2, 3, 4% de uma carteira, ela vai crescer muito mais, muitas conversas vão se iniciar e elas têm que fazer esse meio campo. O que elas podem fazer é já ouvir dos proprietários aquilo que os proprietários colocam como limite, como condições, para facilitar esse processo, tornar esse processo mais rápido. Bacana. Então é importante ter flexibilidade aí, entender que num momento como esse, infelizmente, todo mundo tem que dar um pouquinho ali, porque a situação é tão difícil e tão distinta, né, do que a gente está habituado, que infelizmente todo mundo acaba perdendo um pouquinho, mas assim todo mundo consegue tocar a vida normalmente. Professor, voltando a falar sobre as possibilidades de compra de um imóvel, a gente vive atualmente um cenário em que o juro nunca foi tão baixo no Brasil. Essa é um grande trunfo de quem está interessado em comprar. Como é que está o mercado de financiamento? De fato, tem sido muito mais barato pagar o financiamento no banco hoje? Então, isso é super interessante porque você tem os custos referentes ou relativos ao próprio imóvel, que é terreno e construção. Terreno e construção não sofreu variação, mas quando você compra o imóvel, você financia. Então, vamos supor, se você financiou R$200 mil, você vai acabar pagando R$350 mil. Ou seja, o que é isso? É taxa de juros, onde você tem um ganho enorme, principalmente com a queda da Selic de um ano para cá, foi na questão da taxa de juros. Então, comprar imóvel financiado está sim mais barato. Nesse sentido, a economia está estável, quer dizer, estava estável até então, né? Estável com crescimento baixo, mas estável. E estável você consegue se programar. E com juros baixos. Então, até então, era um ótimo momento para comprar. Se você, cliente, não tem problema do lado receita, não tem o risco de perder emprego, você tem uma situação, vamos dizer, até privilegiada hoje em dia e consegue se planejar, é uma ótima oportunidade para comprar o seu imóvel. Professor, uma das maneiras novas de financiar imóveis agora é com esses empréstimos, esses financiamentos ligados à inflação. Normalmente ele tem um juro efetivo ali, o que você paga todo mês, menor do que o financiamento tradicional. Mas tem riscos, né, professor? Fala um pouquinho desses riscos, qual que é o cenário que o senhor vê para a inflação, enfim, como isso pode influenciar nesse novo tipo de financiamento ligado à inflação? Olha, na verdade, quando você contrata um financiamento, até ter essa opção de juros mais IPCA, na verdade, você encapsulava na taxa de juros a questão do custo do dinheiro, do serviço do dinheiro emprestado e da correção monetária, o que ia ser inflação lá na frente, é uma aposta. Então, você está pré-fixando o que seria uma inflação futura. A gente nunca pode deixar de esquecer que a gente está falando de 25 anos daqui para frente. Em 25 anos, muita coisa pode acontecer. Então, essa oferta, essa inovação que a Caixa Econômica foi a inovadora e trouxe para o mercado, foi separar aquilo que seria juros daquilo que seria uma correção monetária, o que seria uma inflação futura. Na hora que você traz o índice de IPCA para o teu financiamento, você consegue ter uma taxa de juros mais baixa, você consegue ter uma primeira prestação mais baixa. Qual é o grande problema disso? O grande problema é que ninguém tem como prever como vai se dar a inflação nos próximos 20, 25 ou 30 anos. E se eventualmente, em um único ano,
tem uma determinada inflação muito alta, ela incorpora na parcela e você nunca mais volta atrás. Aquela parcela vai atingir aquele patamar e não volta. E se a tua renda, e se o teu salário, se o teu aluguel lá, tua renda não está indexada em IPCA, como é que você vai fazer? Você vai ter um descasamento. Então, aquela parcela vai consumir mais da renda inicial, da tua renda, quando você fez aquela contratação no início. Então, existe um risco você comprar pós-fixado. O IPCA seria um pós-fixado. Mas eu sei que é difícil botar ali exemplo por exemplo, professor, mas para quem, genericamente falando, esse tipo de financiamento é adequado, já que existe esse risco? Existe alguma categoria de comprador que fica mais confortável nessa situação? Não, que eu saiba, eu não conheço alguma categoria que seja indexado especificamente por IPCA, não como salário. Eventualmente, você tem um negócio, você tem talvez um pequeno negócio, um médio negócio, e você percebe que ele não sofre tanta volatilidade em relação ao que acontece na economia. Então, você pode imaginar que o teu negócio vai faturar e vai ter margem, vai te dar renda de acordo com a inflação. Agora, se você vive de salário e teu salário não sobe por IPCA, é uma aposta que você está fazendo que você vai conseguir pagar Sim. em IPCA. Agora, professor, uma dúvida bem um detalhe quase. Muita gente da classe média das grandes cidades brasileiras tem um negócio próprio, profissionais liberais, né? Às vezes é um empreendedor. E muitas vezes, infelizmente, a conta da pessoa jurídica está meio junto com a conta da pessoa física. Nesse caso, é mais difícil financiar um imóvel. O senhor tem alguma dica para quem está nessa situação e às vezes não consegue comprovar a renda de maneira clássica com contra-cheque? Qual que seria um caminho das pedras para esse telespectador? Olha, Fernando, a gente tem uma determinada cultura, né? Só você vê agora o governo vai distribuir R$600 e o pessoal não tem nem o CPF atualizado. Foi descobrir ontem que não tem o CPF atualizado. Então, assim, a dica seria aquela coisa mais rígida, mais tradicional. Faça as coisas como tem que ser feitas, faz as coisas direito, separa as contas, é tão básico. Você tem um negócio, você tem que ter tua conta bancária da pessoa jurídica, você tem que entender o que acontece com o seu negócio, tem que saber fazer conta, receita, despesa, qual é a margem, quanto sobrou. Sobrou, você joga para a pessoa física numa outra conta bancária e aí você vai fazer as tuas continhas de pessoa física, qual que é a tua receita, quanto você ganha, porque você não pode misturar o aluguel da tua casa com o faturamento do negócio. Faz direito, separa as coisas, faz direito, enxerga que é o teu business, o que é o teu negócio, enxerga o que é a tua vida pessoal. É típico misturar. É típico falar, o negócio não está dando o suficiente, ou o negócio não está dando o suficiente para eu viver, vou pedir um financiamento para o negócio. Na verdade, você não tem coragem de pedir um financiamento para você para cobrir as tuas despesas do dia a dia. Mas você acaba misturando tudo, você pede um financiamento para a empresa que não está indo bem não tem margem, e você está comendo aquilo que a empresa teria que gerar para você. Uma grande confusão. Então é melhor deixar tudo muito bem separado ali para evitar esse tipo de confusão. Agora, professor, vamos falar em quem tem um imóvel e, eventualmente, está interessado em vender. O senhor citou que o estoque de imóveis disponíveis, por exemplo, aqui na Grande São Paulo, caiu bastante ao longo dos últimos meses, mas com esse cenário da pandemia e a crise econômica, é provável que o estoque cresça ao longo das próximas semanas. Num momento em que há muito mais gente querendo vender do que comprar, como o senhor citou, qual pode ser uma estratégia para conseguir efetivamente vender o imóvel de quem está interessado em vender? Olha, eu vou te dar uma figura de linguagem. A gente está num transatlântico e lá fora tem uma tempestade brutal. Você quer sair no convés para respirar puro? Você precisa querer muito respirar puro. Quer dizer, é o momento ou você vai esperar um pouco? Você precisa vender em abril?
A gente falou que o imóvel ele não é perecível. Quer dizer, você precisa fazer caixa no curto prazo. Quer dizer, você é vendedor. Então, eventualmente, espera 60, 90 dias, vamos sair da quarentena, vamos tentar entender o que vai acontecer com a economia até o final do ano, como eventualmente ela vai se recuperar. As ações do governo no sentido macroeconômico de injetar dinheiro na economia vão funcionar, não vão funcionar. Quer dizer, vale a pena aguardar. Você está no meio da turbulência, se você não está desesperado, não precisa fazer caixa amanhã, vale a pena respirar fundo, pensar um pouco, esperar e ver mesmo, daqui a uns 60 a 90 dias, o que fazer. Não é todo dia que você compra um imóvel, não é todo dia que você vende um imóvel e os valores são muito altos. Mas, e aí eu peço desculpas para o senhor, mas no caso de alguém que realmente precise vender, eu entendo que é preciso ter calma, cautela na hora de vender, na hora de comprar, mas alguém que eventualmente esteja com uma situação emergencial. Às vezes a pessoa, infelizmente, perdeu o emprego, perdeu a renda e talvez tenha o imóvel ali como uma garantia, um porto seguro e vende ali o segundo imóvel, por exemplo. Nesse caso, há alguma dica para essa pessoa que vai tentar vender num momento em que muita gente está oferecendo imóvel na praça? Olha, se você realmente precisa vender e a gente está passando pelo meio da turbulência, vai ser preço. Você já está com um problema que não tem visitação, não tem circulação, quer dizer, já não é uma condição normal de pressão e temperatura que a gente está vivenciando. Já é uma condição adversa em geral. Então, você vai ter que ir para as redes sociais, vai ter que ir para os mercados de internet, de venda de imóvel, tentar, que nem a gente teve na reportagem agora, fazer um bom vídeo, boas fotografias, tem que mostrar muito de forma virtual o apartamento e como é um produto que sofre pouca variação de preço, pelo que a gente já comentou, preço vai ser decisivo. Então, se você quiser velocidade de venda, você vai precisar abaixar preço. Tá, então a dica do professor é preço e uma boa propaganda ao mesmo tempo ali para fazer um pacote bacana de entregar. Professor, nos últimos tempos a gente teve uma febre na televisão a cabo de programas de reforma de imóveis. Alguns deles até inclusive reformam para vender depois. É uma estratégia inteligente para quem quer vender, com calma, com tranquilidade, reformar o imóvel antes de vender? Isso pode ser agrega valor em termos financeiros ali para quem está interessado em vender o imóvel, professor? Com certeza, porque na medida em que você consegue fazer um pequeno investimento comparado com o valor do bem, porque a reforma, o bem é muito caro, então você consegue fazer um pequeno investimento, você consegue se destacar do lugar comum. Você consegue se destacar da concorrência. Sim, traz para você, sim, um diferencial e as pessoas vão enxergar o teu bem, tua propriedade com outros olhos. Então, tem uma questão real do investimento que você fez e tem um ganho de percepção por parte do cliente. A gente está falando agora um pouco de mercadologia, marketing. Uma percepção, você consegue agregar valor, às vezes, maior do que o que você acabou pagando. Então, sim, em geral, fecha a conta. Inclusive, tinha site do mercado de vendas e eles propunham, tanto para locação como para venda, eles propunham fazer o investimento para você conseguir um aluguel melhor ou mais rápido ou conseguir vender melhor ou mais rápido e aí eles recuperavam esse investimento. Sim, faz sentido. Bacana. Professor, um outro tema aqui que eu queria ouvir o senhor é sobre os imóveis na planta. A gente teve uma mudança recente na legislação da chamada Lei do Distrato, que é quando você desiste da compra de um imóvel na planta. Então, professor, queria que o senhor começasse explicando qual foi essa alteração e o impacto disso no mercado de imóveis. Olha, a Lei do Distrato ela é de 28 de dezembro de 2018. E a gente teve um problema quando estava a economia e o mercado imobiliário no fundo do poço, que foi 2016. Tinha muita gente que estava antes acreditando que o mercado ia crescer muito, comprou mais do que uma unidade, por exemplo, fez investimento nesse sentido com a expectativa de vender melhor depois. Só que para a incorporadora, a conta da incorporadora é uma conta muito justa. Vale a pena comentar sobre isso, mas um novo negócio, uma incorporação, você coloca dinheiro a vida inteira, até chaves.
você tem uma barriga negativa, você não vê o retorno, a tua margem se dá no pós-chaves, quando o banco financia o consumidor final e tem o repasse. Então, o que aconteceu com os distratos? Imagina que você, incorporadora, tem o financiamento que você tomou do banco, você colocou também capital próprio e você fez lá 50% a 60% das vendas em determinado período, não que você tenha vendido tudo. Então, com essas 3 fontes de recursos que você vai construir o bem até as chaves. Se no meio do caminho a compra não é uma compra, é uma opção de compra, alguém veio, sentou com você, assinou e falou, vou comprar, vou pagar, e desiste. É uma condição completamente assimétrica, porque ela desiste e pode, eventualmente, antes do distrato, receber todo o dinheiro de volta, exceto 2 itens que a gente vai comentar. Então, não é uma compra, é uma opção de compra. Olha, eu pretendo comprar. Se eu desistir, eu estou fora. Bom, a incorporadora, ela leva em consideração esses fluxos de caixa. Então, lá na frente, você vai levar 2, 3 anos para construir até chaves. Lá na frente, tem uma dor de barriga na economia, as pessoas desistem, cadê o compromisso? Qual o problema disso? Não é o indivíduo, o problema é que a incorporadora pode entrar em default, a incorporadora, a construtora podem quebrar, e você pode ter uma quebra sistêmica numa indústria importante. Então, é melhor cada indivíduo saber o que está fazendo a priori, saber o compromisso que está assumindo, então melhor nem assumir lá anteriormente, na hora você tem que fazer conta, tem que saber que você pode assumir o compromisso, do que, não, eu topo porque eu posso desistir. Não. Então, criou-se o pênalti, que é de 50%, você vai perder caso você entra, porque não tem nenhum custo para entrar, se eu posso sair a qualquer momento, tem um pênalti. Então, mesmo que lá no início, lá no stand, caia um pouco a demanda, porque os paraquedistas, os aventureiros não vão entrar, pelo menos sabendo que tem a lei do distrato, que ele vai ter um pênalti, quem eu ponho para dentro para comprar e se comprometer, é sério, está entendendo que vai perder e vai comigo até as chaves. Quer dizer, é importantíssimo isso. Então, antes dessa alteração na lei, professor, quem desistia de imóvel na planta tinha basicamente quase que todo o dinheiro de volta. Agora, só metade do que foi pago, é isso? Na verdade, o quase todo, só para deixar bem claro, como a construtora, a incorporadora pagou comissão, pagou corretagem ou pagou marketing, ela não tem como reaver esse valor, não vai buscar lá do corretor, por exemplo, o dinheiro de volta para devolver. Então, esses 2 itens você podia abater, mas todo o resto, mesmo impostos pagos, você tinha que devolver. Então, era uma relação muito assimétrica, num compromisso tão importante, de tão alto valor entre as partes. Então, nesse sentido, foi muito bem-vinda essa lei. Então, agora, já sob a nova regra, se o nosso telespectador comprou um imóvel na planta e está numa situação em que ele precisa de dinheiro e, eventualmente, ele quer desistir desse imóvel, quais são as possibilidades? Ele só consegue devolver para a incorporadora ou ele consegue, eventualmente, passar por um terceiro esse contrato com alguma perda menor? Então, o melhor caminho, distratar com a incorporadora, porque o contrato foi feito entre o cliente e a incorporadora. Quer dizer, o distrato vai trazer um pênalti para ele, vai trazer uma penalidade. Então, ele tem que buscar um comprador para o imóvel dele e que assuma as responsabilidades que ele assumiu. Aí ele faz essa transposição. E esse é um contrato de gaveta ou um contrato com a incorporadora também como terceira parte, nesse caso? Sem jeitinhos. Vamos fazer tudo certo. Tem que ser um contrato diretamente, ele tem que, na verdade, eu não sei se ele faz uma devolução para a incorporadora e a incorporadora já faz a venda, que é através de uma apresentação, ou se ele faz a venda, com certeza a incorporadora tem que anuir. Então, não, tem que envolver, de qualquer forma, tem que envolver a incorporadora, porque esse terceiro, ele vem a ser o responsável pelos pagamentos e por receber o bem. Então, a incorporadora tem que saber disso. Tudo bem, professor, para a gente terminar em 1 minuto, eu queria do senhor um resumo de dicas para quem quer alugar, para quem quer comprar e para quem está interessado em vender. Olha, a vida continua, a gente está passando por um momento difícil agora nos próximos 60 a 90 dias, vai ser o momento mais crítico.
para comprar, nada impede que você venha a visitar virtualmente e sim, procure comprar um imóvel na planta ou um imóvel usado. Há condição de fazer isso, principalmente com a tecnologia hoje em dia. É um bom momento para comprar. E na questão de locação, sim, você pode alugar o seu imóvel agora e quem já é inquilino tem que negociar aquilo que você deve, aquilo que você pode pagar ou não. Muito bem, professor. Muitíssimo obrigado, professor Alberto Eisenthal, que é coordenador do curso de Negócios Imobiliários da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado pela presença aqui, professor. Antes de terminar, vou lembrar de uma novidade, que agora o programa também está no formato podcast. É só procurar por Carteira Inteligente no seu agregador de podcasts e ouvir este e outros episódios. A gente volta na próxima semana, sempre para tirar dúvidas sobre investimentos e finanças pessoais. Fique ligado e até lá!